Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o último caso aí da sucessão legítima, que é da união estável. A gente tem vários slides sobre isso, a gente tem alguma matéria sobre isso, mas eu vou tentar ser sintético nesse assunto, porque teve uma decisão do STF relativamente recente que meio que mudou a compreensão do Instituto. Então, assim, a gente vai abordar os principais aspectos históricos, quais os problemas que estavam ocorrendo pela aplicação do artigo relativo à sucessão do companheiro, e daí a gente chega ao final com uma conclusão. Então, comigo, né, gente? Primeiro, um breve histórico aí da união estável. Desde muito tempo atrás, o companheiro era tratado como concubino, né? Então, com isso, não havia nenhum tipo de efeito jurídico da união que não decorria do casamento. Então, essa união estável e concubinato era a mesma coisa no passado, Código Civil 16 e tudo mais. Com o Decreto-Lei 7.036 de 44, começa-se a reconhecer o companheiro como destinatário de alguma proteção jurídica. Tanto que esse Decreto-Lei traz o companheiro como beneficiário de indenização em caso de acidente de trabalho. A pessoa não estava casada, mas ela podia ganhar essa indenização no caso de acidente de trabalho do companheiro. Bem, com o tempo a jurisprudência foi reconhecendo direitos dos concubinos, tem muito assunto sobre isso, é algo bastante extenso, não vou discorrer muito a respeito disso, que não vem ao caso na temática da aula, até que a gente chegou à Constituição Federal de 88 e se reconheceu a união estável como entidade familiar, certo? Bem, o que diz aí o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal? Nesse artigo se coloca a união estável como entre homem e mulher, a gente já falou sobre isso também, hoje em dia já há entendimento do STF que tanto faz se é homem, mulher, 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 como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão para em casamento. Por conta da redação do artigo 226, parágrafo 3º, que parte da doutrina diz que a união estável, por óbvio, não seria igual ao casamento, porque não tem como converter um instituto em outro se eles fossem institutos iguais. O que, por si só, justificaria um tratamento diferenciado no direito de sucessões. Como a gente vai ver, na redação do artigo do Código Civil que trata da sucessão no caso do companheiro é bem diferente nos casos do casamento, em comparação com o casamento. Bem, ainda com um breve histórico, a legislação após a Constituição Federal tratou aí de tentar regulamentar o direito dos companheiros. A Lei 8.971 de 94 traz justamente vários direitos dos companheiros para alimentos e sucessão. A gente tem isso no slide 282, quem quiser ter mais curiosidade sobre isso pode dar uma lida. Em seguida veio uma outra lei, a 9.278 de 96, que também regulava esse parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. E daí existia um problema, porque, e aí, revogou a lei anterior ou não revogou a lei anterior? O entendimento padrão é que não houve revogação. Então, duas leis que tratavam sobre o mesmo assunto, às vezes conflitantes, às vezes não, virou uma chamada colcha de retalhos legislativo. E aí, essas leis traziam direitos cumulativos aos companheiros ou não? A resolução dessa situação entre leis foi só ocorreu com o Código Civil de 2002. Só que daí teve outros problemas. Em 2002, com o Código Civil, o companheiro não foi incluído na ordem da vocação hereditária. Então a gente tinha ali a descendentes em concorrência com o cônjuge, ascendentes em concorrência com o cônjuge e colaterais até quarto grau. E onde que está o companheiro aí na lei? Daí a doutrina começou a debater, né? Esse sistema é pior ou melhor que o anterior sobre o tema. O artigo 1790 do Código Civil, que é o que traz muita polêmica sobre isso. E também tem uma situação envolvendo o direito real de habitação, que como a gente viu, o cônjuge tem direito a esse direito real de habitação, mas se o companheiro ele teria direito ao direito real de habitação, vamos ver ao longo dessa aula. Bem, o artigo 1790 do Código Civil traz as situações de sucessão na união estável. E esse é um dos dispositivos que mais foi criticado, mais foi comentado no Código Civil. Porque, enfim, como vocês vão poder ler, ele traz, em geral, embora haja exceções, em geral traz menos direitos, mas muito menos direitos ao companheiro do que ao cônjuge. Bem, o STF, já dando spoiler para vocês, né? O STF já se posicionou pela inconstitucionalidade do Instituto, desse artigo no caso, e essa inconstitucionalidade agora vai reverberar para todos os casos envolvendo sucessão na união estável. Foi reconhecida a repercussão geral. Então, a gente vai tratar do artigo 1790 mais como uma curiosidade histórica do que qualquer outra coisa, né? O problema
um dos principais problemas do artigo 1790, para começar, é o fato de que esse artigo 1790 não está nem constando na parte de sucessões, né? Está na parte de vocação hereditária, está na parte geral do direito das sucessões. Então, o companheiro acaba sendo quase que um herdeiro legítimo, mas que não consta na ordem de sucessão hereditária. Por quê? Problema no processo legislativo. Ninguém identificou isso na hora, enfiaram os artigos sobre companheiro em qualquer lugar e deu no que deu. Bem, então o caput do 1790 traz que o companheiro ou companheira vai participar da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Você já vê pela redação que só os bens onerosamente adquiridos que vão integrar essa herança do qual o companheiro ou companheira poderão participar. E aqueles adquiridos de forma gratuita, eles não seriam objeto de partilha para o companheiro? De acordo com o caput do 1790, não. E também adquiridos na vigência da união estável, ou seja, fora da vigência da união estável, antes da união estável, não haveria nenhum tipo de partilha, o que traz uma grande discrepância em relação à sucessão do cônjuge. Bem, eu não vou tratar dos incisos, porque fala de várias situações que não se adequam mais à realidade atual, tendo em vista a posição do STF, que a gente vai falar depois. De qualquer forma, tem vários cochichos legislativos, os 4 incisos são bem bagunçados, e a coisa é tão grotesca, de certa forma, que o último inciso, inciso 4 do artigo 1790, fala que se não houver qualquer parente sucessível, ou seja, depois do colateral de 4º grau, daí o companheiro terá direito à totalidade da herança. Mas o caput fala só de bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. O que aconteceria com os outros bens? Esses bens que foram adquiridos fora da vigência da união estável, ainda que onerosamente, e os bens que foram adquiridos de forma gratuita. Bem, se a gente for analisar de uma forma basicamente lendo o artigo, esses bens teriam que ser deferidos ao Estado. O Estado seria o destinatário desses bens e não o companheiro, o que parece um absurdo muito grande. Bem, então existe essa situação da doutrina divergia na época, né? O que constava? O companheiro ele era herdeiro legítimo? Não era herdeiro legítimo? Bem, o artigo 1844 do Código Civil, que fala sobre justamente herança vacante e adjacente, fala que se não sobrevier cônjuge ou companheiro, nem tendo qualquer parente sucessível, essa se devolve ao município ou Distrito Federal. Então, o artigo 1790 diz que o companheiro não herdaria os bens que foram adquiridos gratuitamente, nem aqueles fora da vigência da união estável. E o artigo 1844 fala que só se não houver cônjuge ou companheiro ou nenhum outro parente sucessível que os bens vão para o município e Distrito Federal. Então vocês veem que a técnica legislativa no que se refere à sucessão do companheiro foi muito mal feita, infelizmente. A gente também teve problemas relativos à sucessão híbrida, o mesmo problema que a gente estudou sobre sucessão híbrida no caso do casamento, a gente vai ver na união estável, mas de todo modo essa questão foi superada após o julgamento do STF. Isso quer dizer que no caso de sucessão híbrida, ou seja, o companheiro é ascendente de parte dos descendentes do falecido e de parte dos descendentes ele não tem qualquer relação de parentesco, essa questão vai ser analisada da mesma forma que a gente analisou a parte do casamento. Então, o casamento em união estável para essa situação de sucessão híbrida vai dar na mesma. E quando ocorrer uma concorrência sucessória entre cônjuge e companheiro, ou seja, a pessoa está separada de fato, ela é casada, mas separada de fato, e tem uma união estável. O Código Civil, como a gente viu quando estava estudando a parte de sucessão com o cônjuge exclusivamente, não existe uma solução para o Código Civil. E esse é um problema. O 1830 vai também ser aplicado a uma situação dessa, que só vai ser reconhecido o direito sucessório do cônjuge se ele não tiver separado de fato, aquela coisa toda. O problema vai ser quando a pessoa está separada de fato, o de cujos, e constitui uma união estável no prazo desses 2 anos. O que vai acontecer? Existem 5 correntes numa situação dessa. Cada corrente tem um entendimento diferente. Para o Euclides da Cunha, na primeira corrente, os bens têm que ser divididos igualmente entre o cônjuge e o companheiro. Primeiro você vai fazer a sucessão, a partilha do divórcio, e depois você faz a partilha do companheiro na união estável, que é a solução também do Zé Fernando Simão. Essas 5 correntes, como vocês vão ver, elas são bastante confusas, mas de qualquer forma, a melhor corrente que se adapta mais ao mundo atual e à decisão do STF que teve recentemente, que a gente vai ainda analisar direitinho o recurso extraordinário, seria a ideia de você separar 2 montes do patrimônio. Um de bens
constituídos e adquiridos na constância do casamento e os bens adquiridos durante uma união estável. Daí, sobre aqueles bens que foram constituídos durante o casamento, você teria o direito de herança da partilha do cônjuge, e aqueles bens que foram constituídos após o casamento seria na união estável. Tudo isso seria analisado bastante de forma casuística, e é bastante complexo porque a gente não tem uma solução para isso. Bem, com a inconstitucionalidade do artigo 1790, muita gente fala que a solução do Euclides da Cunha, que é a situação de dividir igualmente bens de cônjuge e companheiro, seria a melhor e a mais correta dentro do sistema. Só que isso vai dar muito conflito no caso concreto. Então, essa é uma situação que não existe numa resposta, acaba sendo um bom tema para TCC. Eu já adianto para vocês que essa parte de concorrência de união estável e cônjuge ao mesmo tempo na sucessão, eu não vou nem pedir em prova nesse esquema, porque eu acho que isso complica demais a nossa vida, isso é hard case. De todo modo, a gente não tem aí uma solução. Com relação ao direito real de habitação do companheiro, o Código Civil também não abordou o tema, e tem duas correntes. Uma corrente diz que isso daí é um silêncio eloquente do legislador, então se o legislador não disse que tem direito real de habitação, então obviamente que também não vai ter, como ele não disse nada, não vai ter direito real de habitação. E a outra corrente, que é da primeira Jornada de Direito Civil, no 717, diz que o companheiro tem que ter estendido para ele esse direito real de habitação também. Seja porque não foi revogado expressamente as leis sobre união estável pré-Código Civil, e seja por conta de uma interpretação analógica da Constituição Federal junto com o artigo 1831 do Código Civil. Bem, e aí, qual seria a amplitude do direito real de habitação do companheiro? A gente poderia comparar o Código Civil com a Lei 9278 de 96, que é a lei que regia a união estável anteriormente ao Código Civil e que trazia o direito real de habitação. Pelo Código Civil, se a gente for adaptar e utilizar as mesmas regras que se utiliza para o cônjuge, o imóvel tem que ser de propriedade de ambos os cônjuges ou do decujus e o único dessa natureza. E não tem nenhuma menção à extinção em caso de nova família. Enquanto que pelo artigo 7º, parágrafo único da Lei 9.278 de 96, não há menção de que tem que ser proprietário ou único dessa natureza, e em caso de constituição de nova família, esse parágrafo único é expresso em dizer que ele vai ser extinto, esse direito. Então vocês veem que tem diferenças entre um dispositivo e outro, e, enfim, mais polêmica na doutrina com relação à questão do direito real de habitação. Essa polêmica é tão grande que tem até a previsão de um parágrafo único no artigo ali, no projeto de lei 699 de 2011, que fala justamente que o companheiro vai ter, sem prejuízo da participação da herança, o direito real de habitação, desde seja o único naquela natureza inventariar. Então, existe a previsão de inclusão de parágrafo único do 1790, justamente para unificar os sistemas para cônjuges e companheiros no que se refere a direito real de habitação. Porém, como a gente sabe, o PL 699 de 2011 ainda está em tramitação e a gente não tem nenhuma expectativa de quando ele vai entrar em vigor, se é que vai entrar em vigor, se é que vai ser aprovado. Bem, a gente falou do caso do companheiro e agora a gente vai poder falar um pouco dos direitos sociais do concubino. Como vocês sabem, o concubino é aquela pessoa que tem relação não eventual com outra, mas eles são impedidos de casar. Então, aquelas situações de impedimento do casamento, isso é o caso que vai gerar o concubinato. Não vai se tratar de entidade familiar, e sim de uma sociedade de fato. E nesse caso, o que vai acontecer, de acordo com a súmula 380 do STF, você vai ter uma partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum, como dissolução. Na verdade, você vai separar o patrimônio, não a partilha, não na base de meação, mas sim com base no que cada um contribuiu para poder não haver aí um enriquecimento sem causa por parte dos outros herdeiros, porque afinal de contas, esse concubino, por mais que ele não pudesse casar, ele auxiliou na aquisição daquele patrimônio de alguma forma. E a gente tem o problema das famílias simultâneas. Daí sim a gente vai ter problemas grandíssimos, porque e quando você tem um casamento simultâneo a um concubinato? Existem dois posicionamentos. Um, que você tem direito sucessório apenas do cônjuge, e essa interpretação está de acordo com a lei, não tem muito o que dizer sobre isso, e aquele posicionamento minoritário de parte do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o pessoal mais, como é que eu vou dizer, mais moderninho, vamos dizer dessa forma, né, que diz que deve haver uma partilha de direitos entre cônjuge e concubino. Tanto que no Rio Grande do Sul existem alguns precedentes judiciais defendendo a existência de uma triação entre o decujus, o cônjuge e o concubino. Polêmico. Até agora nenhuma dessas decisões foi mantida no STJ.
mas pode ser que haja aí uma tendência, a gente não sabe ainda, isso vai ter que ser regulamentado de alguma forma ainda. Bem, uniões estáveis paralelas, a pessoa mantém 3 uniões estáveis, 4 uniões estáveis paralelas. Quais são os posicionamentos? Bem, primeiro posicionamento que não tem direito sucessório para ninguém, porque se a pessoa tinha 4 uniões estáveis, para essa parte da doutrina não existia união estável alguma. Para outra parte da doutrina, a segunda teoria é que apenas a primeira união estável é levada ao conhecimento do Poder Judiciário que pode gerar efeitos sucessórios, ou seja, a primeira que foi reconhecida pelo Judiciário, fala, de fato, vocês tinham uma união estável, essa união estável vai ter direitos sucessórios, as demais não. Terceiro posicionamento, defende que só a primeira também vai ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, vai ser considerada uma união estável com direitos sucessórios, e as demais vão ser verificadas pelas regras do casamento putativo. Eu, pessoalmente, acho que essa terceira teoria é a que faz mais sentido do ponto de vista da justiça para com os companheiros simultâneos. E a quarta teoria, que é do pessoal mais moderninho também, a gente tem que reconhecer isso, todas gerariam direito sucessório. Então, se a pessoa mantém 8 uniões estáveis simultâneas, vai ter uma octação, vai se dividir o patrimônio em 9, né, do decujus e mais 8 pessoas. Problema. Isso daí no judiciário, um eventual inventário, vai dar um problema gigantesco. E agora a gente entra na questão da inconstitucionalidade do artigo 1790. E que eu falei que essa aula é mais rápida, né? Bem, o artigo 1790 traz um tratamento discriminatório do companheiro em relação ao cônjuge, como eu disse. Né? Você vai ter concorrência sucessória com descendente, ascendente e colateral só nos bens onerosamente adquiridos. Você vai ter concorrência com colateral até o 4º grau, algo que não acontece com o casamento. E o companheiro fica fora da ordem de vocação hereditária e nem é considerado herdeiro necessário pela redação do artigo 1790 e por ele não constar no artigo 1821. Bem, pelo artigo 226 da Constituição Federal, todas as famílias são iguais, então é justo que o companheiro tenha menos direitos sucessórios do que o cônjuge. A Maria Berenice Dias diz que o tratamento diferenciado não é somente perverso, ele é escancaradamente inconstitucional. Outros autores já defendem em outro sentido. Eles dizem o seguinte: se união estável e casamento são institutos diversos e a união estável pela Constituição pode ser convertida em casamento, institutos diversos podem ter tratamento diverso. Lembrando que dependendo do caso, dependendo da matemática utilizada ali, dependendo de onde estão os bens do companheiro que faleceu, o companheiro pode ter até mais direitos sucessórios do que o cônjuge numa situação igual. De todo modo, a gente tem esse problema todo, a gente tinha também esse problema todo, porque o STF já resolveu em parte, tanto que o PL 699 de 2011 altera o 1790 justamente para tirar a menção aos bens onerosamente adquiridos dessa limitação, equiparando o companheiro ao cônjuge e vai também excluir a concorrência do companheiro com os colaterais. Basicamente iguala a situação do companheiro ao cônjuge e ótimo, resolve toda a polêmica a respeito do assunto. Com relação à inconstitucionalidade de 1790, são várias teses. Tem gente que diz que traz menos direito sucessório ao companheiro do que em relação ao cônjuge. Outros dizem que traz mais direitos sucessórios ao companheiro do que ao cônjuge. Outros dizem que o inciso 3º, sim, desse artigo, que é inconstitucional, porque concede só 1/3 de herança ao companheiro em concorrência com ascendentes colaterais. E outros que dizem que não tem inconstitucionalidade alguma porque não há equiparação entre casamento e união estável. Assim, antes de parecer malvados, a gente tem que pensar só o seguinte: não é porque a Constituição reconhece a entidade familiar em várias formas de Constituição que necessariamente todas essas formas são equiparadas em sua regulamentação legal. Então existe certo mérito em dizer que não existiria inconstitucionalidade no artigo 1790. De todo modo, no recurso extraordinário número 878694 de Minas Gerais, julgado pelo STF, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo em sede de repercussão geral. Então, o que disse o STF nessa situação? No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Bem, se o regime tem que ser idêntico e a um e a outro, o artigo 1790 não vai ter mais vigência. A gente vai usar o mesmo artigo 1829 para a união estável e para o casamento. Por isso que eu disse que houve aí essa aula de união estável, ela meio que acabou sendo levemente prejudicada por conta disso. A doutrina também se posicionou no enunciado 641 da 8ª Jornada de Direito Civil, dizendo que essa decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade não importa a equiparação absoluta entre casamento e união estável. Isso é uma situação importante apontada pela doutrina.
Estendem-se a união estável apenas as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento solidariedade familiar. A ideia é de não tratar no desamparo, não tratar no caso de falecimento, a união estável e o casamento de forma diversas. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os regimes, quando baseado na solenidade do ato jurídico que funda o casamento, ausente na união estável. A ideia de que se a pessoa decidiu se casar, esse ato é solene, esse ato vai gerar mais efeitos jurídicos. Então é isso que a doutrina tenta lembrar pra gente. Casamento e união estável permanecem sendo institutos diferentes e, portanto, devem ser tratados de maneira diferente, embora o STF já tenha decidido que no que se refere à sucessão vai se tratar de forma idêntica, certo? Pessoal, com isso a gente encerrou sucessão legítima. Vou postar alguns exercícios de casos concretos para a gente debater ainda. De todo modo, essa unidade 2 acabou e a partir da próxima videoaula a gente vai entrar em testamento, sucessão testamentária. Tá certo, gente? Até a próxima.